Olá pessoal do segundo ano da Escola Técnica São Joaquim. Iniciamos agora a nossa primeira aula do terceiro bimestre, sobre o tema Cinética Química. Iniciaremos nossa aula com a introdução, com relação também à velocidade média de uma reação. Seguiremos falando da velocidade instantânea e com a aplicação de alguns exercícios. A cinética química estuda a velocidade das reações químicas. Há reações mais lentas que outras. Essa questão da velocidade de uma reação química, ela é relativa, né? Então, por exemplo, nós temos o cozimento de alimentos que pode ocorrer em panelas comuns ou em panelas de pressão. Sabemos que na panela de pressão, esse cozimento ocorre em uma velocidade mais rápida. Temos aí, então, neste caso, dois exemplos de reação, porque o cozimento do alimento é uma reação química, um exemplo de reação química, e na panela de pressão ocorre de forma mais rápida. Outro exemplo é na queima da vela, que demora um pouco mais de tempo do que a queima da dinamite, né, do pavio da dinamite até ela explodir. Então, nós temos aí dois exemplos aí de combustão também, sendo que na dinamite é muito mais rápido do que na queima da vela. Então, já que a cinética estuda essa velocidade das reações químicas, nós temos aí esses dois exemplos também. Agora vamos falar sobre a velocidade média de uma reação química em relação a cada reagente ou produto da reação. Se considerarmos a reação hipotética entre os dois reagentes A e B, formando os dois produtos C e D, nós teremos que a velocidade média será a variação da concentração de cada componente em função do tempo. Se for em relação ao componente A, que é um dos reagentes, esse valor será negativo, tanto para A como para B, porque esse sinal negativo, como veremos na análise gráfica, representa o consumo dos reagentes, porque em toda reação química a quantidade de reagente, ela no início ela é alta e depois ela vai diminuindo, claro, porque ele está sendo consumido para formar os produtos. Então, quimicamente, nós sinalizamos através do sinal negativo aí, esse consumo. Mas, em módulo, colocamos aí essa variação da concentração em função do tempo. Então, olha aí a observação. A variação da quantidade ela é expressa em módulo, para que a velocidade média em relação à substância não seja negativa. Esse sinal negativo, lembrando, mais uma vez, é apenas para representar o consumo de reagente. No entanto, se tivermos uma reação entre o componente A com dois componentes B, formando três componentes C e um componente D, observem que a proporção estequiométrica aí, ela é diferente para cada reagente e produto, né? Entre os reagentes e produtos. Então, para determinar a velocidade média da reação, neste caso, em outros, a gente deve levar em conta os coeficientes estequiométricos na equação química considerada. Então, observe que em relação a velocidade média é igual à variação da concentração de A em função do tempo. Em relação a B, a variação da concentração de B em relação à variação do tempo. No entanto, nós multiplicamos aí por 1 sobre 2. O 2 é referente ao coeficiente estequiométrico de B, que aí a gente coloca no denominador da expressão da velocidade média. De forma análoga, para o cálculo da velocidade média em função da concentração do produto D, nós multiplicaremos por 1/3. E de D, não precisa multiplicar porque o coeficiente estequiométrico já é 1, certo? Então, em toda reação química, os reagentes eles se transformam em produtos, de modo que a concentração dos reagentes ela vai diminuindo com o passar do tempo, à medida que vai se formando os produtos, que vai ter, consequentemente, a sua concentração aumentada com o tempo, no caso dos produtos. Então, nós temos aí duas representações gráficas, uma da concentração em função do tempo, que é no primeiro gráfico à esquerda. Observe que na linha
tracejado, nós temos a representação dos reagentes, de modo que no início da reação, no tempo zero, essa concentração aí é máxima, e ela vai diminuindo até atingir o equilíbrio que a gente vai estudar posteriormente, que é quando essa linha tracejada ela começa a ficar paralela com o eixo aí do X, do gráfico, certo? E a linha do gráfico contínua representa aí os produtos, que parte aí da concentração zero, no caso desse gráfico, né? E vai aumentando aí até também atingir o equilíbrio numa concentração determinada, ok? Já no segundo gráfico, nós temos o gráfico da velocidade da reação em função do tempo. Então, observe que no início da reação, no tempo zero, essa velocidade aí é máxima, certo? E com o passar do tempo, essa velocidade vai diminuindo, porque a quantidade de reagentes vai ser diminuída, né, ao longo do consumo deles, e até atingir o equilíbrio, certo? Da equação, da reação. Neste sentido, eu trago um exercício que não está no módulo de vocês, mas que eu coloco aqui para que a gente possa aprender esse conteúdo, né? Fixar esse conteúdo de uma forma que eu creio que seja bem melhor. Então, considerando a reação segundo a equação 2 de N2O5, formando 4 mols de NO2 mais 1 mol de oxigênio molecular, medida a concentração em mol por litro do N2O5 em diversos instantes, foram obtidos os seguintes resultados. Então, complete a tabela e responda o que se pede posteriormente. Professora, como eu posso completar essa tabela? Bom, como vimos aí em alguns slides anteriores, a concentração ela é estequiométrica, certo? Então, vamos nos basear nesse dado aí da equação, nas proporções de 2 de N2O5, que forma 4 de NO2 e 1 de O2, e nos valores que a gente já tem aí em diferentes tempos para N2O5. Então, observe que a concentração do NO2 ela é o dobro da concentração do N2O5, segundo a equação que foi dada aí da reação. E a concentração do oxigênio ela é a metade da concentração do N2O5. Dessa forma, vocês podem completar esta tabela, como veremos aí no próximo slide. Então, neste sentido, a concentração aí do NO2, já que ela é o dobro da concentração do N2O5, no instante zero, se o N2O5 é 0,8, 0,80, o dobro é 1,6, que é a concentração do NO2. E do oxigênio é a metade, né? A concentração do oxigênio é a metade da concentração do N2O5. Se a concentração do N2O5 é 0,80, a metade é 0,40, que é o que a gente tem aí preenchido na tabela, na segunda linha, certo? Já no tempo de 20 minutos, observe que a concentração do N2O5 ela caiu pela metade. Por quê? Porque o N2O5 ele é reagente, ele está sendo consumido. Já a concentração do NO2 é o dobro, né? Então, o dobro de 0,4 é 0,8. Só que no instante zero já tinha 1,6. Então, a gente tem que somar esse 0,8 com 1,6, que vai dar 2,4. Essa é a concentração do NO2 no tempo de 20 minutos. De forma análoga, para o NO2, já que a concentração do NO2 é a metade da concentração do N2O5, no tempo de 20, a concentração do N2O5 é 0,40. A metade dele, então, vai ser quanto? 0,20, que eu coloquei como 0,2. Somando aí com a concentração que já tinha, que é de 0,4, então vai ser 0,6, nesse tempo de 20 minutos. E assim a gente preenche a próxima linha, certo? Tendo essas concentrações aí de 2,8 e 0,7, respectivamente, para o NO2 e o O2. Então, pede-se aí na letra A qual é a velocidade média da reação em relação ao reagente e a cada produto no tempo de 20 a 40 minutos. Então, observem aí que eu repeti a equação
e a tabela, que é para a gente poder calcular o que é pedido na letra A. Então, como sabemos, esse valor estequiométrico, nós temos que fazer o inverso do coeficiente estequiométrico de cada um vezes a variação da concentração pela variação do tempo. O tempo é de 20 a 40, que está no denominador. No caso do N2O5, o coeficiente dele é 2, então vai ser 1 sobre 2 vezes a variação da concentração no tempo de 40 menos o tempo de 20. Então, aí colocamos aí 0,4, 0,2 menos 0,4 em módulo. E fazendo esse cálculo, a gente acha uma concentração de 0,005 mol por litro vezes minuto a menos 1, certo? Calculando para os outros, para os produtos NO2 e O2, nós vamos encontrar o mesmo valor. Vocês podem conferir depois ao pausar o vídeo e fazer o cálculo. Então, na letra B, pergunta qual é a velocidade média da reação? É exatamente esse valor que foi calculado, 0,005 mol por litro. Letra C. Construa um gráfico da variação das concentrações em mol por litro dos reagentes e produtos em função do tempo. O gráfico foi construído e observem que em azul nós temos a concentração do reagente e em vermelho e verde a concentração dos produtos, que vai aumentando, enquanto a concentração dos reagentes vai diminuindo. Agora eu vou deixar para que vocês possam praticar os exercícios da página 6 e 7, as questões 1, 2 e 3. Este conteúdo consta no módulo de vocês, das páginas 1 a 7 do módulo 11, sobre cinética química e equilíbrio químico. Bons estudos e até a próxima aula.